irmãs, saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos saudar também aqueles que nos assistem pela internet, desejosos de que o Senhor os abençoe também ricamente aí em sua casa, com a sua família, que a bênção do Senhor o alcance. E assim que puder, esteja aqui conosco para desfrutar desse momento abençoado e abençoador para as nossas vidas. Nesta noite nós seremos desafiados a confiar no Senhor, a trabalhar por Ele, guardados nessa caminhada que Ele tem nos confiado como seus servos. Esse mês é um mês especial, estamos falando sobre diaconia, estamos falando sobre serviço. E nunca nós nos tornamos tão parecidos com o Senhor Jesus quando servimos com amor as pessoas. Porque esse é o exemplo maior do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mais uma vez, neste mês, nós queremos convidar você, irmão, irmã, a refletirmos juntos sobre esse tema e a crescermos juntos no serviço que o Senhor tem nos confiado para fazer. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 2, os versos de 1 a 10. Convido os irmãos e irmãs para se colocarem de pé e nós faremos esta leitura de forma responsiva. Neemias, capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Vamos fazer esta leitura responsivamente. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste teu rosto? Não está bem, e tem de ser tristeza do coração, e não permitir sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei: o que pedes agora? Então eu ofereço. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Deus abençoe a leitura da sua palavra e que a boa mão do nosso Deus seja conosco também nesta noite. Nós vamos orar, adorando a este Deus, esse Deus bendito que tem nos reunido aqui em sua casa. Vamos falar com Ele em oração. Eu vou pedir à nossa irmã Quitéria para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração. Ela está aqui na frente, eu vou pedir ao diácono que traga o microfone. Vamos orar com a nossa irmã. Oremos. Deus de amor e misericórdia, que privilégio nós temos, Senhor, de te conhecer, de poder falar contigo, de saber que tu estás aqui presente conosco.
Nós te agradecemos, Pai, por todas as tuas bênçãos. Te agradecemos porque sabemos que vamos receber um alimento, porque tu colocas na boca do teu servo, o pastor que vai falar, para que nós possamos nos alimentar nesta noite com a tua palavra. Abençoa-nos e guarda-nos, dirige as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar juntos o hino firme nas promessas. Com a mão do nosso bom Deus sobre nós, nós estaremos sempre firmes em suas promessas. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fronte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. E lhes declarei como obra não do meu Deus estiveram comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponha-nos,
edifiquemos e fortaleceram as mãos para as boas obras. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos nos recolher a um momento de oração silenciosa, olhando para esse texto, pensando no que Neemias fez, como estava o seu coração diante da ruína em que estava a sua terra, a sua nação. Antes de ir para lá, disse que ele foi à presença do rei e orou ao Deus dos céus. Alguns chamam esta oração de oração flecha, uma oração rápida, que no momento em que não nos dispomos de muito tempo, oramos ao Senhor pedindo a sua presença, pedindo palavras, pedindo sabedoria em determinada situação. Porque ele estava na presença do rei e disse: eu orei ao Deus dos céus, e logo em seguida disse ao rei aquelas palavras. E o rei lhe concedeu. E ele reputou isso à boa mão do seu Deus que estava com ele. Quando oramos, quando buscamos ao Senhor e pedimos a sua bênção, a sua mão protetora, a sua mão que nos guia, vai conosco. E Neemias chegou a Jerusalém. E durante 3 dias esteve andando por aquela cidade, vendo a sua ruína. Nós, como brasileiros, temos assistido nos últimos meses a situação em que se encontra a nossa nação e o clamor nas ruas por mudanças também. É hora de continuarmos intercedendo, orando pela nossa nação e pedindo que a boa mão do nosso Deus nos conduza por caminhos que Ele deseja para que a nossa nação possa ser uma nação diferente. Esse momento é um momento de intercessão também pelos nossos jovens que estão lá na viagem missionária, lá no Sergipe. Eles chegaram bem, graças a Deus. As notícias que temos recebido é que tem chovido muito lá, graças a Deus por isso, porque o sertão precisa de chuva, e se eles chegaram levando chuva, louvado seja Deus por isso, mas ore, para que a boa mão os acompanhe também naqueles dias em que estiverem ali. E vamos orar também pelos resultados da nossa EBF. Quantas crianças passaram por aqui, pais, pedindo também que a boa mão do nosso Deus possa estar tocando nesses corações e muitos frutos possam surgir. Os irmãos enfermos, aqueles que estão enlutados, vamos abrir o nosso coração na presença do Senhor nesse instante. Curve a sua cabeça, irmão, irmã, e fale com o Senhor em oração silenciosa.
outrora perdida, some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, conosco. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos alegramos de podermos conhecer o Senhor, que é capaz de fazer maravilhas em nossas vidas, capaz de fazer maravilhas e transformações em nosso país, ó Pai. A começar de nós, o Senhor pode mudar esse país, o Senhor pode mudar a nossa disposição, o Senhor pode mudar o nosso comprometimento ao Senhor. O Senhor pode trabalhar com a nossa ética, com o nosso caráter, com a nossa integridade. O Senhor pode trabalhar em nós para que sejamos mais servos, para que possamos estar atentos e sensíveis às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, nós temos um coração duro, Senhor, um coração muitas vezes insensível. Por isso nós clamamos ao Senhor, que a partir de nós o Senhor quebre os nossos corações, que o Senhor transforme as nossas vidas, e a partir de nós, ó Pai, o Senhor transforme a liderança desse país, os líderes, porque nós não podemos esperar coisas boas de quem não conhece o Senhor, de quem não tem amor, de quem não tem vida transformada. Por isso, ó Deus, a esperança que nós temos é que as pessoas que estão liderando o nosso país, nossos estados, as nossas cidades, sejam alcançadas pelo Senhor, sejam transformadas pelo Senhor, para que essa corrupção, a desonestidade, a falta de integridade, a falta de valores, seja algo distante,
e possa imperar, ó Deus, o teu poder, a tua presença, o teu amor. Ó Deus, trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossas famílias. Permite, ó Deus, que o teu amor seja presente em nossas vidas, onde a gente está, no nosso trabalho, na escola. Opera, Senhor, também nas pessoas que necessitam do teu carinho, do teu afago, as pessoas que estão acamadas, estão doentes. Ó Deus, conforta essas pessoas, conforta essas famílias e permite, ó Deus, que a tua igreja seja instrumento, seja veículo da proclamação da tua palavra, Senhor. Nós cremos no Deus que tudo pode, no Deus de milagres, no Deus de transformação, no Deus, ó Deus, que não há limites para o Senhor. Por isso é que nós clamamos diante do Senhor, pedindo primeiramente para que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que o Senhor renove as nossas mentes e o nosso coração, e assim haja transformação do teu povo aqui congregado. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e afirmar essa verdade que muitos não conhecem, que quem é o nosso Deus? Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus,
morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é o Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Antes de cantarmos o próximo cântico, duas coisas. Vamos ver quem Deus trouxe, está ao nosso lado e pela fé o adora com você e comigo. Eu também quero convidar o Geraldo, presbítero da igreja, a vir aqui para dar uma palavra à igreja. Deus te abençoe. O assunto que eu vou falar é muito importante, é um assunto que diz respeito a todos aqueles que receberam a graça do Senhor Jesus individualmente e diz respeito a nós, o nosso compromisso uns com os outros, na nossa intenção coletiva também de prestar graças, dar graças a Deus pela graça que nós recebemos como comunidade. O assunto é tão importante que o reverendo Júlio, que foi o primeiro pastor da igreja, fez uma série de sermões e escreveu um pequeno livro, um livreto sobre o assunto, e o título que ele deu a esse livro foi A Graça da Liberalidade, falando sobre o dízimo, sobre a oferta. E é interessante, eu me baseio nele para falar rapidamente à congregação, para instruir. Porque ele comentou que muitos pastores usam os textos do Velho Testamento, principalmente Malaquias 3, 8, 17, mas ele diz que lá valia a lei e nós estamos sob a graça. Ele comenta até que o fariseu que esteve no templo, como está narrado em Lucas 18, não escapou da condenação, apesar de ser um homem muito justo e contribuidor. E ele aponta, entre vários textos que são citados, ele aponta um texto, que é o texto de 2 Coríntios, nos capítulos 8 e 9, que pode ficar como lição de casa, não vou ler porque é muito longo, que fala que porque nós contribuímos por causa da graça que nós recebemos do Senhor Jesus. Nós contribuímos por causa do nosso relacionamento. Por isso que eu falei, diz respeito a quem tem um relacionamento com Deus. É esse que tem que ser. E lá em Coríntios ensina que nós devemos contribuir pela graça de Deus de uma maneira espontânea e por amor, correspondendo sempre à necessidade. Eu lembro de um crente antigo que falava assim, que quando tivesse precisão, podia contar com a decisão dos crentes. E nós devemos contribuir com disciplina. É outro item. Então o apóstolo fala que, por amor, espontaneamente, pela necessidade do nosso irmão, que nós vemos e devemos socorrer, e com disciplina, essa é a maneira que nós devemos contribuir. Então, só lembrando um corolário disso tudo, eu não dou por obrigação, porque não é lei, é por graça que eu contribuo. Se eu dou só o que eu tenho obrigação, eu vou contra a minha consciência cristã. Por outro lado, se eu estipular só o que eu tenho que dar e der só aquilo, eu também estou indo contra a minha consciência. Pode ser que eu precise dar mais do que aquilo. Então, a nossa contribuição deve ser, o Gerson nos lembrou de manhã, uma contribuição medida, periódica e proporcional,
porque nós recebemos uma graça desmedida. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Nós vamos chamar a nossa irmã Jaqueline aqui à frente, vamos chamar as crianças de 3 a 9 anos. E nesse momento de oração e de gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas, nós queremos também agradecer pelos dons e talentos que Ele tem concedido à nossa igreja. A EBF foi muito boa e nós tivemos vários irmãos e irmãs talentosos participando. Nós gostaríamos até de convidá-los para virem até a frente, todos aqueles que participaram da nossa IBF, nas coisas mais simples, que viessem até aqui à frente, para que nós pudéssemos agradecer. Nós temos os nossos irmãos lá na galeria, que vão permanecer lá cuidando do som, mas eles participaram também ativamente. Então nós vamos chamar todos aqueles que participaram da nossa IBF para vir até aqui à frente.
E o diácono Marcos vai agradecer a Deus também pela vida deles. Nós estivemos aqui orando com eles, né, quando se preparavam para a nossa EBF. E nós louvamos a Deus, né, porque Deus tem mandado recursos financeiros. E esses recursos humanos, esses irmãos e irmãs que têm sido bênçãos nas mãos do Senhor e têm ofertado do seu tempo para se dedicarem ao nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês. Vamos orar então? Oraremos. Nós só temos bons e alegres motivos, ó Pai, para render graças ao Senhor. Porque o Senhor nos deu a vida e o Senhor a sustenta, ó Pai. É verdade. Obrigado porque também por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor move vidas, move pessoas que dispõem de seu tempo, de seu esforço e se dedicam, Senhor Deus, também à proclamação da Tua palavra, do Teu amor, da Tua verdade. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta semana, nesta igreja, se realizou a escola bíblica de férias. Sim, Senhor. E muitas crianças puderam ouvir a mensagem de amor e de paz que foi trazida pela história, Senhor Deus, de Davi. E obrigado, Senhor, porque o Senhor faz a obra, Senhor Deus, de as crianças escutarem e compreenderem e apreenderem do amor de Jesus Cristo. É verdade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por todos os trabalhos que foram realizados aqui. Abençoa as vidas de todos os dirigentes, de todos aqueles que participaram para que essa escola bíblica se realizasse, Senhor Deus. Que o Senhor continue derramando a Tua bênção preciosa também sobre a vida dos pequeninos, para que continuem caminhando e sendo orientados no Teu amor, na Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, a orientação do Teu Santo Espírito, para que os nossos corações estejam abertos e nossas mentes atentas à mensagem que o Teu servo irá nos trazer. Amém. E pedimos ao Senhor Deus a orientação também, para que os recursos que são trazidos à Tua casa sejam bem administrados, para que a Tua obra, Senhor Deus, cresça, os compromissos do Teu reino sejam cumpridos. Sim, sim. E a Tua palavra seja proclamada e pregada, não só aqui, mas também por meio das missões. Sim, sim. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos e pedimos. Amém. Amém, sim. Podeis assentar, os irmãos podem voltar aos seus lugares. Hoje nós lembramos dos diáconos e no calendário da Igreja Presbiteriana, esse domingo, o segundo domingo do mês de julho, chamado Domingo do Diácono, porque faz-se uma homenagem àqueles que a Igreja escolhe para conduzir, para capitanear a Igreja no seu trabalho de serviço ao próximo. Isso é o que significa o termo diaconia. A palavra diaconia não é uma palavra que os autores da Bíblia inventaram. Era uma palavra comum na época em que Jesus Cristo veio ao mundo, na época que os apóstolos estavam escrevendo o Novo Testamento. Era um termo que denotava o trabalho que beneficiava alguém, o trabalho que ajudava alguém. Então, os autores da Bíblia entenderam que esse era o melhor termo para dizer o que foi. Essa foi a palavra que os autores do Novo Testamento escolheram. E essa é a palavra que mostra com muita clareza a nossa vocação e o nosso chamado. Nós estamos neste mundo para servir, para ajudar as pessoas. Esse é o trabalho, essa é a missão que Deus nos tem dado. Então, o termo diaconia significa isso: ajudar alguém, ajudar o próximo. E a Bíblia nos fala que a igreja elege algumas pessoas
que devem conduzir esse processo. Os diáconos não fazem isso em lugar de ninguém. É importante a gente saber disso, porque às vezes a gente pensa, não, a nossa igreja ajuda os outros através dos diáconos, eu não tenho essa responsabilidade. Não é isso. Os diáconos são escolhidos para conduzir isso, mas a responsabilidade é de cada um de nós. E eu gosto muito daquele texto da escolha dos diáconos, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, porque como resultado da escolha dos diáconos, a igreja cresceu. Portanto, parte do crescimento da igreja é responsabilidade da sua ajuda ao próximo. Não todo o crescimento, mas boa parte do crescimento da igreja acontece como resultado do despertamento e da atitude da igreja em ajudar o próximo. Isso está lá, Atos capítulo 6, conversa por outra hora. Mas agora eu queria chamar a sua atenção para um dos textos que mais me ensina sobre a questão da diaconia. Um dos textos que, depois de tê-lo estudado, e visto e revisto, eu não me canso de aprender com esse texto. Neemias, capítulo 3. Nós lemos há pouco no capítulo 2 de Neemias, que Deus permitiu e de fato fez com que ele deixasse a Pérsia onde ele estava e regressasse à terra de seus pais para fazer um trabalho importantíssimo, que era reconstruir, restaurar os muros e os portões da cidade de Jerusalém, que haviam sido destruídos cerca de 70 anos antes. E agora nós, então, lemos o capítulo 3, que nos diz: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Rasenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos. Junto deste, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Harumaf, defronte de sua casa. E ao seu lado, reparou Ratus, filho de Rassabneias. A outra parte, reparou Malquias, filho de Harim, e Rassube, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele, reparou Salum, filho de Haloés, maioral
da outra meia parte de Jerusalém e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispá. Ele a edificou e a cobriu. Ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado Rassabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadab, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte, defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Rassube, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Renadab, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palal, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois, repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Depois de ler esse texto, você se pergunta, o que de fato temos tanto que aprender aqui? E pela graça de Deus veremos que temos muito.
A Bíblia está cheia desses textos que a gente, quando começa a ler, fala, isso aqui não tem nada a ver conosco hoje. Muda-se a página. Mas é interessante porque textos como esse são extremamente importantes e didáticos. Um valor intrínseco desse texto é que aqui nele, nesse relatório de restauração, de construção, você encontra o melhor retrato de Jerusalém daqueles dias. Não existe na arqueologia nada mais consistente com a cidade de Jerusalém naqueles dias. É a planta da cidade, dos muros da cidade, naquela época. E o que nós encontramos aqui é de grande valor para nós. Porque, se você se lembra do contexto, quando Neemias chegou à cidade de Jerusalém, ele fazia parte da terceira leva de pessoas que estavam voltando da Pérsia e da Babilônia para Israel. 2 grupos haviam voltado antes dele. O primeiro grupo voltou com Zorobabel, o segundo grupo voltou com Esdras. Ele, então, era a terceira leva de descendentes de Abraão que voltavam para a terra, cumprindo, assim, as profecias. E quando ele chegou lá, ele encontrou as pessoas acomodadas. Apesar do grande valor das pessoas que voltaram antes, elas se acomodaram às circunstâncias. Mesmo os líderes, Esdras e Zorobabel. Porque era uma situação dificílima a que eles encontraram na volta. Como eles foram desterrados, levados embora, muito tempo se passou, outras pessoas ocuparam espaço. Esses que nós lemos aqui no capítulo 2 há pouco. Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio. Enfim, outras pessoas se acomodaram ali na cidade e nos seus arredores. E começaram a dar as suas orientações. Quando Neemias, então, retornou, ele viu que uma atitude precisava ser tomada, que algo precisava ser feito com urgência. A cidade precisava reconstruir os seus muros. Naquela época, as cidades eram inteiramente dependentes dos muros para suas defesas. Jerusalém era uma cidade construída em cima de uma cordilheira de montes, e o Monte Sião, que era um dos montes daquela região, lá estava aquela cidade. O que nós aprendemos então com esse texto? Não é apenas o relato do que aconteceu, mas a natureza do trabalho que eles haveriam de realizar ali. Restaurar e reconstruir os muros e as portas da cidade de Deus. Porque naquela época, Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. Salomão havia construído o templo e consagrado o templo, e Deus havia acendido aquela consagração, e Deus havia dito que habitaria ali, e que ouviria as orações de seu povo, e que os sacrifícios que fossem ofertados no templo, se fossem ofertados com um coração sincero e legítimo, seriam válidos. Portanto, quando Neemias convocou as pessoas para o trabalho, não era só um trabalho para a defesa deles. Era importante isso, mas era muito mais do que isso. Era um trabalho para a glória de Deus, porque aquela era a cidade de Deus. E a cidade de Deus não pode ser largada em ruínas. O trabalho de Deus não pode ser mal feito. O trabalho de Deus não pode ser secundário. Precisa ser primário. Então a natureza do trabalho era essa. A defesa da cidade, mas o entendimento
de que se está reconstruindo uma cidade para a glória de Deus, para o louvor dele. E é isso que nós encontramos no texto, e é isso que significa diaconia. Servir ao próximo. Não apenas para socorrer as necessidades imediatas de quem precisa do nosso socorro, mas para fazê-lo na perspectiva de que somos as mãos de Deus. De que estamos fazendo algo que agrada a Deus. Mas esse texto também nos ensina algo a mais. Quem eram os trabalhadores envolvidos aqui? E nessa leitura rápida que nós fizemos, nós conseguimos ver que eram pessoas absolutamente comuns. O texto começa aqui no versículo 1, dizendo que os primeiros a reconstruir e a restaurar foram os sacerdotes. Eram os líderes espirituais, tinham que estar à frente. Neemias não era sacerdote. Neemias era um profissional, era um copeiro do rei, e ali era mais até do que isso, tornou-se uma grande liderança de governo. Além dos sacerdotes, nós encontramos no texto que também participaram dessa restauração ourives, perfumistas, mercadores, cantores, servos do templo e maiorais, ou seja, pessoas de posses. Como diz aqui o texto, que controlava metade de Jerusalém. Um deles. Reconstruir os muros e as portas era trabalho pesado. E você sabe muito bem que o ourives trabalha com detalhe. O ourives trabalha com coisas leves, mas preciosas. Imagina um ourives pegando uma pedra de quilos. Ele facilmente podia pensar, isso não é para mim. Mas ele fez. Ele fez porque precisava ser feito. Um desses homens mobilizou suas filhas, e o fato de isso constar aqui no nosso texto, denota o tamanho da consagração que essas pessoas colocaram naquilo. Trabalhos que deveriam ser feitos apenas por homens, agora as mulheres também chamadas a participar desse trabalho. A diaconia é para todo mundo. É para aqueles que sabem muito ou para aqueles que sabem pouco. É para aqueles que têm muito e para aqueles que têm pouco. A diaconia é para todos, é isso que nós aprendemos aqui. Nenhum de nós está liberado da diaconia. Porque trabalhar e servir ao Senhor assim é, ao mesmo tempo, um privilégio, também uma responsabilidade que Deus nos dá. Mas vamos adiante ver o que mais nós aprendemos nesse texto. Nós aprendemos aqui na leitura desse texto que servir ao Senhor é o melhor meio de encontrar e crescer na comunhão com Deus e com os nossos irmãos em Cristo. Quando nós nos colocamos ao lado de alguém para fazermos um trabalho, não para nos congratularmos, mas um trabalho para o louvor de Deus, para o interesse maior da vontade de Deus, nós crescemos em comunhão com os irmãos. Nós aprendemos nesse texto que cada um de nós tem o seu lugar no trabalho dele, no trabalho do Senhor. A
apesar das suas diferenças, eles trabalharam ombro a ombro, reconstruindo aquele muro. Pessoas que tinham lá os seus afazeres distintos, os seus ritmos de vida, cada um, o seu próprio ritmo. Agora estavam unidos, irmanados, ombro a ombro, lado a lado, realizando uma tarefa comum a eles. E sabiam que estavam fazendo aquilo porque Deus os havia convocado para aquilo. E alguns princípios de diaconia surgem aqui. E esses princípios são fundamentais para nós servirmos bem, trabalharmos bem para Deus. O texto nos fala que eles estavam coordenados. As pessoas não faziam o que queriam fazer. Isso é importante. Porque às vezes a gente é muito individualista, a gente resolve, não, eu vou fazer isso. É a minha vontade. Não era isso que estava acontecendo ali. Cada um estava reparando uma porção do muro que lhe foi colocado. Aquele pedaço. Então eles estavam trabalhando em coordenação. Então eles tinham limites, eles tinham respeito e eles trabalharam em equipe. Não estavam passando um por cima do outro. Eles estavam coordenados. E quem estava coordenando era Neemias, que acabara de chegar na cidade. Um outro princípio fundamental que nos vem desse texto é o princípio da cooperação. Um ao lado do outro, depois do outro, da porção do outro. Eles não estavam competindo, eles estavam cooperando. Não havia aquele pensamento de que o meu pedacinho aqui ficou mais bem rebocado que o seu pedacinho. Isso não existia. A minha porta ficou melhor que a sua porta. Isso não existia. O que importava era cooperar. Se você precisa de algo, eu vou te ajudar. E esse é um princípio novamente importante para nós entendermos em nossa diaconia. Para não sairmos fazendo o que queremos fazer, mas sairmos juntos para fazer o que interessa a Deus, em primeiro lugar. O outro princípio que vem do texto para nós é o princípio da comprovação, o princípio do encorajamento. Isso está no texto porque é por causa das palavras que são colocadas nesse relatório. Como Neemias coloca aqui, que tais pessoas repararam o muro de tal lugar a tal lugar. E há um senso aqui de encorajamento, de reconhecimento do valor do que as pessoas faziam. No Novo Testamento nós aprendemos isso. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas epístolas, ele volta e meia exalta, encoraja e honra pessoas que ele entendia que eram verdadeiros servos de Deus. Por isso, quando ele escreveu aos Filipenses, ele fez questão de honrar Epafrodito. Ele fez questão de honrar Timóteo. E gastou um belo pedaço da carta aos Filipenses para dizer: essas pessoas merecem honra. São verdadeiros servos de Deus. Interessante nós notarmos aqui
que no versículo 5 fala-se dos tecoítas, um grupo de pessoas que estava ali. Contudo, os mais nobres não se sujeitaram àquilo. Portanto, não, essa figura, esse retrato que temos aqui do que aconteceu é um retrato assim, sincero e verdadeiro. Porque às vezes a gente pode pensar que foi tudo perfeito. Não. Alguns acharam que não era para eles. E eram gente reputada como nobre. Não, eu não vou participar disso. Eles são a exceção que confirma a regra. É isso. E é até bom que nós saibamos bem disso. Eles são a exceção que confirma a regra. Contudo, os tecoítas repararam não só essa parte aqui, mas adiante no capítulo, no versículo 27, diz que depois repararam os tecoítas outra porção defronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Os nossos nobres não participam, mas nós vamos fazer em dobro. E o outro princípio que vem desse texto para nós é a comunicação. Comunicação acontece quando nós de fato ouvimos e quando aquilo que falamos é falado de maneira compreensível. E nós entendemos que isso também aconteceu aqui. Eles se comunicaram. Dentro dos seus limites, eles se entenderam. Isso é fundamental para nós aprendermos. A diaconia é para todos. Não há um só discípulo de Jesus Cristo que não seja um diácono dele, que não seja um servo como ele, que não seja desafiado a servir ao seu próximo. Não há. Uma frase do grande escritor francês, Alexandre Dumas, bem que pode ser também lembrada nessa hora. Um por todos e todos por um. Os três mosqueteiros. É isso aí. Vamos orar. Eu gostaria que os diáconos da igreja viessem à frente, por favor. Nós vamos fazer uma oração de gratidão pela vida de vocês. Porque vocês são aqueles que nos conduzem na diaconia. A igreja espera de cada um de vocês, por favor, venham à frente os diáconos. A igreja espera de cada um de vocês, porque a igreja escolheu vocês para nos conduzir na diaconia. Nós vamos orar a Deus. Eu vou pedir para o pastor Ricardo fazer essa oração pela vida dos nossos queridos irmãos e suas famílias também. Bondoso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar nesta noite de culto, porque estamos sendo muito abençoados pelo Senhor. A presença do Teu Santo Espírito aqui tem nos conduzido, Senhor, pelos cânticos, pelas orações, a leitura da Tua Palavra e especialmente a exposição que recebemos agora. Senhor, move os nossos corações. Não nos deixe olhar para esses homens que estão aqui à frente e mesmo aqueles que aqui não estão, e achar que o trabalho tem que ser feito por eles e não por nós. Pai, dá-nos um coração pronto a estarmos lado a lado com esses que o Senhor tem levantado nesta comunidade para nos conduzir por este caminho da diaconia. Neste dia, Senhor, em que no calendário eclesiástico da nossa igreja nós reservamos para honrar homens como estes
que tem te servido com os seus dons e talentos, que tem muitas vezes ficado, ó Deus, privados do convívio da sua família, para estarem te servindo aqui, Senhor. Nós queremos te dizer muito obrigado pela vida de cada um deles. Amém. E pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe ricamente, para que continue desenvolvendo, Senhor, este elevado papel na tua igreja, Senhor, que é ser diácono. Amém. Recebe a nossa gratidão, porque além de uma bênção, de um privilégio para a vida deles, é também uma grande responsabilidade. Por isso nós te pedimos que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime, ó Deus, que o Senhor os encoraje, e que eles possam encontrar aqui na vida da tua igreja, nós pastores, presbíteros e cada um dos líderes e membros desta igreja, aqueles que vão estar ombro a ombro, lado a lado com eles, ó Deus, para realizar este excelso trabalho e serviço que o Senhor nos chama a realizar. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor por essas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Aproveitar, Marcelo, por favor, os demais irmãos podem se sentar, mas o Marcelo tem uma palavra da Junta Diaconal que é um desafio para nós nesse mês. Bom, boa noite. Boa noite. Não é a primeira oportunidade que eu tive aqui na frente falando. Eu acho que vocês vão se acostumar com a presença da Junta Diaconal, eventualmente, nos cultos vespertinos e matutinos. Quem teve o cuidado de observar o boletim, nós estamos tentando ampliar nossas atividades sociais. Eu acho que foi bem colocado pelo reverendo Fernando hoje. Uma das nossas preocupações é colocarmos diante de Deus aquilo que nós podemos fazer no sentido da diaconia, porque nós somos representantes de vocês, acho que nós somos escolhidos pela congregação para que representemos vocês nesse trabalho, né? Então, começamos aí por uma ação social, no boletim está escrito, né? A gente já conversou aqui recentemente, continuamos na arrecadação de alimentos, a gente continua nesse trabalho, e recentemente nós decidimos aí entrarmos numa ação social na Cidade dos Meninos. Então nós estamos tentando arrecadar, aqui tem quem tiver o boletim na mão, arrecadarmos donativos para o trabalho na Cidade dos Meninos. É uma missão, né, que existe aí na cidade. Precisam de materiais básicos, aí a gente tem aí creme dental, escova de dente, sabonete, shampoo, etc. E esses donativos vão ser enviados para eles. Ok? Então a gente gostaria que vocês ajudassem nesse sentido. Posteriormente nós vamos ter a partir do próximo domingo nós vamos ter um local para depositar isso, talvez na entrada aqui da igreja, no culto, na entrada do templo, alguma coisa assim. Posteriormente nós vamos fazer outras atividades. Eu acho que vocês vão nos acompanhar nesse sentido. A gente também está empenhado em tentar ajudar as entidades internas da igreja, SAF, etc. Nesse sentido, nós estamos começando a tentar interagir mais. E a gente gostaria de expressar em nome da junta, são 12 pessoas, estou falando em nome de 12, não estou falando em meu nome, né, em nome de 12. E nós temos orado muito nesse sentido, essa é uma preocupação nossa, nas nossas reuniões nós temos pedido a orientação de Deus, para que Ele mostre para a gente de que maneira a gente pode fazer a vontade dEle cada vez mais, nesse sentido, ok? Então a gente é bem oportuno, porque hoje nós estamos falando no dia do diácono, né? Estamos comemorando isso, mas mais importante que isso, nós fomos escolhidos por vocês, nós somos aqui 12 pessoas que representam todos os membros da igreja. Nós não somos nós somos vocês no papel de 12. Nós temos nossas atividades, temos nossos trabalhos seculares, familiares, né? Mas mesmo assim, a gente gostaria que tivéssemos alinhados com o desejo de vocês. Então a gente vai trabalhar nesse sentido e pedimos a colaboração de
toda a igreja para que nos ajudasse nisso. Amém. É isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vamos ficar em pé novamente. Após a bênção, nós vamos unir nossas vozes em louvor a Deus, cantar esse último hino, Ser Minha Vida, ó Deus de poder. Receber a bênção. Irmãos e irmãs, o rebanho do Senhor Jesus que está aqui congregado, irmanado a grande igreja, espalhada por esse mundo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, fazendo resplandecer sobre vós o seu rosto, tendo misericórdia de vós, dirigindo os vossos passos por caminhos de paz, para a glória do Deus bendito e trino, e para sempre. Amém.